Computadores e computação provavelmente são as tecnologias que mais mudaram o mundo como nós conhecemos hoje. E eu não falo isso só por causa do seu celular, um dispositivo mágico pequeno que coloca todo o conhecimento da humanidade na palma da sua mão. E eu falo que computadores e computação mudaram tanto o nosso mundo, lembrando que, na verdade, a maior parte deles está envolvida em coisas não diretas, por trás dos panos. Por exemplo, computadores e a computação estão envolvidos no nosso sistema financeiro mundial, em bancos, em carros, em sistemas de segurança. Existem computadores até dentro das nossas geladeiras. Praticamente tudo hoje em dia tem algum nível de controle digital. Mas a pergunta que eu quero responder nesse vídeo é: como exatamente isso tudo funciona? Computadores normalmente vão resolver problemas usando bits. Um bit, que é a abreviação de dígito binário, é basicamente a menor unidade de informação possível de um computador. Bits só podem assumir dois valores, que são 1 ou 0, por isso binários. E a principal função do computador é manipular esses bits seguindo uma série de regras específicas. Isso é computar um programa. O que eu acho mais fascinante da computação é que, para a maior parte de nós, computadores parecem funcionar com base em mágica. Fala sério, como que essas caixas de metal conseguem criar e se conectar com um mundo que aparentemente é inteiramente virtual? Para fazer essa conexão entre o mundo real e o mundo digital ou virtual, nós vamos precisar de algum objeto físico que possa representar os bits e que os computadores possam manipular. E além disso tudo, nós vamos precisar de alguma maneira fazer com que esses objetos só possam assumir dois valores, 1 ou 0. Os primeiros computadores da história utilizavam grandes tubos a vácuo e válvulas para fazer esse controle dos bits. E isso resultava em computadores do tamanho de salas inteiras. E é por esse motivo que computadores não foram a maior invenção do século passado. Se nós dependêssemos da tecnologia do século passado, a gente só teria acesso a computadores, sei lá, se a gente trabalhasse para alguma universidade ou alguma grande empresa. E o mais próximo que nós conseguiríamos chegar de computadores portáteis ou pessoais seriam computadores que precisariam ser entregues através de caminhões. Mas como que nós fomos dessas grotescas máquinas robustas para esses celulares extremamente pequenos? Aqui que entra o grande responsável por essa revolução eletrônica, o transistor, ou transistor. Ele foi patenteado em 1926, só que o primeiro protótipo funcional só foi feito 20 anos depois por limitações tecnológicas. E o grupo de cientistas e pesquisadores que construiu esse primeiro protótipo funcional recebeu o Nobel de Física em 1956. Mas por que os transistores são tão importantes e o que eles têm a ver com computadores? Os transistores fazem a função de serem os bits de um computador moderno. São eles que armazenam, processam e transformam toda essa informação digital que, por exemplo, está nesse vídeo que você está assistindo agora. Mas como exatamente eles fazem isso? Quando colocados em um circuito, os transistores podem permitir ou não a passagem de corrente elétrica. Eles literalmente exercem controle sobre a passagem de corrente. E quando a corrente está passando, esse transistor ele tem um valor binário 1, ou ele é um bit 1. E quando a corrente não está passando, não temos corrente elétrica naquele circuito, nós temos um bit 0. No caso do transistor, existem duas entradas para a corrente elétrica e uma saída. Uma das entradas exerce um controle, isso é, se há uma corrente aplicada nela, ela permite que outra corrente passe pelo transistor, e isso seria um bit de valor 1. Mas caso não haja uma corrente, o transistor age como uma resistência e impede a passagem de uma corrente, ou seja, ele atua como um bit de valor 0. Só que um transistor sozinho não é tão útil para a gente computar alguma coisa. A verdadeira beleza da tecnologia deles é que nós podemos ligar um transistor em outro transistor e fazer verdadeiros circuitos que nos ajudam a resolver os nossos problemas. É essa ligação entre diversos bits que permitem que a gente faça circuitos que resolvam cálculos ou que façam somas, por exemplo. Pensem em um transistor como uma espécie de sanduíche de silício. Eles são divididos em 3 camadas. As duas mais externas são carregadas negativamente com elétrons. A parte do meio está positivamente carregada, mas interpretem ela como uma espécie de buraco de elétrons. O segredo de funcionamento dos transistores está nessas paredes internas. As cargas negativas de um lado se equilibram com as cargas positivas do outro, deixando a carga naquela região neutra. Mas o silício neutro é um resistor. Ele não permite a passagem de corrente elétrica. Então o transistor segura os elétrons, impedindo eles de passarem. Isso é um bit 0. Mas o cenário muda quando adicionamos corrente elétrica nesse buraco. Se antes ele estava vazio, agora transbordamos ele com elétrons. Isso praticamente faz com que as divisões internas do transistor sumam e ele vire um único fio condutor.
Agora os elétrons podem ir livremente de um lado para o outro. Como tem corrente, isso é um bit 1. Mas nós podemos fazer circuitos com transistores de diversas maneiras, e é isso que praticamente faz os computadores funcionarem. Nós podemos fazer um circuito em que a entrada de um transistor seja dependente da saída do transistor anterior, por exemplo. Isso é uma porta lógica, e o seu computador possui milhões delas. A beleza das portas lógicas é que elas permitem fazer cálculos e operações, tanto as simples quanto as mais complexas. E quando eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo eu pensei, por que eu não mostro para as pessoas como que um computador calcula 1 mais 1? E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Ok, para calcular 1 mais 1 nós vamos fazer uma soma. E para isso nós precisamos de dois números de entrada, ou 2 bits de entrada. Eu vou chamar eles de A e B, mas tanto faz o nome que você vai dar. Só não se esqueça que nós estamos tratando de computação. Então A e B não serão números tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Eles serão esses números, só que na sua versão binária. Mas para fazer isso eu preciso juntar esses transistores de duas maneiras especiais. Só que eu não vou fazer isso nesse vídeo por questões de praticidade, mas eu vou deixar o link na descrição para quem quiser, sei lá, aprender como montar essas duas portas lógicas que eu vou mostrar. A primeira porta lógica que nós vamos montar é chamada de porta XOR, ou XOR, que nos dá apenas dois resultados, 0 se os 2 bits de entrada forem iguais, ou 1 se os 2 bits de entrada forem diferentes. A segunda porta lógica que nós vamos montar é chamada de porta AND, e você pode interpretar ela como uma multiplicação entre os 2 bits. 0 vezes 1 é 0, 1 vezes 0 também é 0, e 0 vezes 0 também é 0. Então o único caso possível para essa porta responder 1 é quando os 2 bits de entrada forem 1. Então vamos calcular 1 mais 1 exatamente como um computador faria. Os nossos 2 bits de entrada, A e B, serão 1 e 1. Os 2 bits de entrada vão ter que passar por cada uma das duas portas lógicas, tanto a XOR quanto a AND. E não esqueça que o resultado é em binário. Vamos começar pela porta AND. Os 2 bits 1 vão chegar até ela e então a porta fará sua função. Lembrem-se que ela equivale à multiplicação. Os 2 bits, que nesse caso são 1 e 1, serão multiplicados e o resultado é o próprio 1. Salvem esse número porque encontramos o nosso dígito da esquerda. Depois os 2 bits vão passar pela porta XOR. Ela vai analisar se os dois são iguais e vai responder 0 se eles forem, ou 1 se os 2 bits forem diferentes. Como os 2 bits são iguais, a porta vai responder 0, e temos aí o nosso dígito da direita. Então, como resultado, nós temos 10. Só que lembrem-se que nós estamos falando de binário, então 10 equivale a 2. Nós acabamos de calcular 1 mais 1 igual a 2 usando portas lógicas e transistores, que são o que os nossos computadores usam para fazer esse tipo de conta. Eu queria que a gente parasse um pouco e analisasse o que nós acabamos de fazer. A gente acabou de calcular 1 mais 1 da mesma maneira que os nossos computadores calculam. E, honestamente, isso é incrível. Nós acabamos de pensar como um computador funciona. E isso é sensacional. Quando você olhar hoje para o seu computador ou para o seu celular, agora você entende um pouco mais de como ele funciona. É óbvio que o que eu fiz aqui foi extremamente simples e existem circuitos muito mais complexos e os nossos computadores usam circuitos mais complexos do que o que eu mostrei aqui. Só que a intenção desse vídeo foi mostrar a beleza de algo que parece mágica, algo que parece completamente digital e virtual, só que não passa de elétrons fluindo em uma corrente. Essa é a beleza da ciência e da tecnologia para mim. É explicar coisas que parecem mágica. É entender como tudo funciona em um nível fundamental. E muito obrigado por terem compartilhado dessa experiência comigo. Até a próxima. Antes de ir, eu só queria agradecer todos vocês pelo apoio que vocês estão dando pro canal. Ele cresceu bastante nos últimos meses e isso só foi possível por causa de vocês que assistem esses vídeos e acompanham os vídeos semanalmente. E eu queria agradecer também a todo o pessoal que está nos apoiando no Catarse, e você também pode ser um apoiador e entrar no nosso servidor do Discord como recompensa, porque vocês possibilitam eu fazer mais desses vídeos mais frequentes e também o nosso podcast que já está no ar e o link está na descrição. Então se você quiser virar um assinante do nosso Catarse, o link vai estar na descrição. Muito obrigado e até semana que vem.